Revisão ultra rápido. Quero saber o nome daquelas lentes na ordem ali. Nome? Tá, ó, isso, não lembra dessa parte da aula, já é algo um pouco grave, porque era uma parte bem boba. Era só lembrar que se tu faz assim com a mãozinha, ó, cavou, aí fica com cavou. Pela madrugada, se isso tu não lembrou, jogasse fora o dinheiro do teu pai naquele dia. Salário tá diminuindo. Plano! Olha que difícil, professor. Plano. E tá cavado, cara. Plano convexo. Então é convexa, plano convexa. Se nem isso tu lembrou, pai, bota essa gurizada pra estudar, pai. Mas olhando. Não acredita que ele disse, ai papai, estudei. Muitos de vocês ainda não têm maturidade pra isso, infelizmente. Porra, nem o nome, cara. Plano porque é plano. Cavou, ficou côncavo. Plano ou côncavo. Pela madrugada, se isso tu não pegou, que Deus existe e te proteja. Ó, não tá cavado, não tá cavado. Então é convexo, convexo. Biconvexo é ridículo. Cavou, cavou. Bicôncavo. Pera aí. Se essa tem bordo fininho, essa tem bordo fininho. Plano convexa e biconvexa, a prima tem sobrenome? Convexa, côncavo, convexa. Pronto, cara, é ridículo. Se essa é plano, côncava. Se essa é bicôncava, essa prima de bordos grossos tem que ter sobrenome? Então é convexo, côncava. Tu pode, mas tem que praticar. E eu já te falei, tem que praticar logo após a aula, senão a gente esquece. Eu também. Na faculdade eu me ferro quando eu assisto uma aula e vou fazer exercício 2 semanas depois. Tenho que estudar tudo de novo, como se aquela aula não tivesse sido assistida. Né? É assim com todo ser humano. Galerinha, as lentes de bordos são geralmente gente fina faz o quê? Aproxima ou afasta? Caramba! Porra, mas nem isso, cara! Nem as coisinhas bobas que eu te contei com decorebinho idiota. Gente fina, aproxima. Gente grossa, afasta. Fico preocupado. Essas aqui são geralmente convergentes, porque tem bordos finos. Essas aqui são geralmente divergentes, porque tem bordos. Mas essa regra geral só vale quando a lente for feita de um material cujo N é maior do que o meio que a envolve. Qual é o N do ar? Então, se o N da lente for maior que 1, esta regra que nós acabamos de falar vale. Mas, por exemplo, se eu tiver um bloco de vidro e dentro desse bloco de vidro eu fiz uma lente de ar, de bordos finos, como é que seria o comportamento óptico desta lente? Mudou, né? Já que é uma lente de ar imersa em vidro, o N dos materiais inverteram, o comportamento se inverte. Nessa situação rara, mas que aparece no vestibular, as de bordos finos passam a ser e a de bordos grossos. Estou começando a ficar mais feliz com a participação. Para que nós possamos avançar no estudo de lentes, nós temos que saber o nome de alguns pontos importantes da lente. São os elementos. Se eu represento com a pontinha fininha, eu estou sempre representando uma lente convergente, mesmo que ela seja de bordos grossos. Esteja na sua exceção. Sempre que eu faço a setinha apontando para o eixo da lente, ou seja, para imitar bordos grossos, eu estou representando uma lente divergente, mesmo que seja a lente de bordos finos na sua exceção. Como vocês podem perceber, a lente aqui, ó, ela tem dois pontos mais importantes, que são foco e ponto antiprincipal. Esse ponto aqui é chamado centro óptico da lente. Vou chamar aqui, ó, centro óptico. Lembra que no espelho era chamado de vértice isso aqui, né? Mas continuamos chamando de eixo principal. Foco já existia. E do lado do foco nos espelhos, alguém lembra o nome? Que bonito, centro de curvatura. Bacana essa lembrança. Outra coisa importante, ó, essa distância daqui até aqui é igual daqui até aqui, é igual daqui até aqui, é igual daqui até aqui, que é a própria distância focal. Ó, que bonito, distância focal. Professor, mas ao olhar ali para as lentes que tu acabou de desenhar, eu vejo que as lentes têm lados diferentes. Às vezes um lado é plano, o outro lado é côncavo ou convexo. Por que na hora de desenhar a lente
essa distância é sempre a mesma, f, 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 já que as lentes têm lados diferentes. Na verdade, quando eu estou fazendo esse desenho, não é um desenho da lente verdadeira, já é uma simplificação. Já é uma simplificação baseada em matemática. Então, de fato, na prática, o lado esquerdo da lente não é obrigatoriamente igual ao lado direito. Mas na hora de representar e desenhar, a distância aqui é sempre a mesma. Sempre a mesma. A mesma coisa aqui, ó. Outra coisa importante, quando eu vou fazer uma representação de uma lente, eu preciso saber da onde para onde a luz está indo. E já que nós escrevemos da esquerda para a direita, eu, via de regra, vou dizer que a luz tem esse caminho aqui, da esquerda para a direita. Nesse caso, se a luz está vindo da esquerda para a direita, a lente convergente tem foco objeto e ponto de principal objeto, ponto de principal objeto, foco objeto, portanto, foco imagem, ponto de principal imagem. Se a luz vem da esquerda para a direita, a lente divergente muda a posição, ponto principal, foco, foco objeto, ponto de principal objeto. Eu faço de tal maneira te convidando a repetir o nome, porque eu sei que quem repete aprende com mais tranquilidade, né? Que é natural. Ô galerinha, assim ó, é até um erro, né? Até um erro. A gente aprende na faculdade que para dar uma aula, essa aula tem que ser super bem preparada, tem que pensar em cada vírgula que tu vai falar na aula. Mas isso no mundo ideal, né? Nos professores normais não tem tempo. Imagina se eu pudesse passar 1 hora para cada aula que eu fosse dar, né? Não ia ter dia que desse conta da minha rotina. Então assim, infelizmente, às vezes não dá do cara ir lá projetar aquela aula perfeita para vir dar aula. Tu acha o quê? Tu acha que eu peguei a apostila e dei uma decorada de novo antes de vir para a sala? Qual é o lado do imagem, qual é o lado do objeto? Qual é o foco objeto, qual é a imagem? Qual lente que ele fica onde? Isso é só uma decoreba das milhões de decorebas que a gente tem que ter na hora de dar uma aula. Eu percebi, cara, que na verdade tinha um motivo para esses nomes aqui, ó. Eu gostaria que tu percebesse esse mesmo motivo que eu percebi. Assim, daqui a vários meses tu pode lembrar disso que eu vou te falar. Por que esse cara é chamado foco imagem, ponto de principal imagem, e esse foco objeto, ponto de principal objeto? Vamos ver, gente. Porque o raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que veio, chegou de quem? Veio de quem? Do objeto ou da imagem? É, né? Porque a imagem é o que vai se formar, o objeto é aquilo que existe. Então tinha um objeto aqui, esse objeto teve luz que saiu dele e vai atravessar a lente para formar a... Já que o raio que chega paralelo sai pelo... E esse raio vai formar a imagem, ele tem que passar pelo foco... Imagem? Ó, foco. Tem que passar pelo foco, imagem. O raio que chega paralelo? O raio que chega paralelo? Olha esses raios aqui, ó. Eles convergiram ou não convergiram? Convergiram. O raio que chega paralelo? O raio que chega paralelo? Só que o raio que sai vai formar quem? Então tem que passar pelo foco, imagem, só que essa lente é de... Ah, o foco imagem está do lado de cá e eu faço uma pontilhada e se eu me guiar por ele, de fato, os raios divergem. Tu viu? Se a luz que vem chega do objeto, a luz que vai formar a... É ou não é natural isso? Espelho, tu te enxerga no espelho, tu é o objeto. A luz vai para o sistema óptico chegando do objeto. Bate no sistema óptico e volta, naquele caso, e a luz que volta vai formar a... É sempre assim. Tu lembra? A gente fez um estudo sobre isso. Ponto objeto, ponto virtual objeto, ponto virtual imagem, ponto real objeto, ponto real imagem, ponto impróprio imagem, ponto impróprio objeto, lembra? Sistemas ópticos. Pode dar uma revisada naquela aula se for o caso. Então o nome é justo ou não é? Esse nome me ajuda a lembrar, o fato de ser imagem, que as lentes convergentes vão aproximar os raios de luz. O nome trocado me ajuda a lembrar que a luz ao refratar vai se afastar, porque vai formar a imagem. Mas isso vai ficar bem claro agora, na hora que eu vou te mostrar os raios característicos. Que tipo de lente é essa? Convergente. Cuidado, não é obrigatoriamente bordos finos. Pode ser bordos grossos, mas o que importa é que ela é convergente. Isso é no mundo todo. Fez com a pontinha fininha, significa convergente, não necessariamente bordos finos.
divergente. Então quero ver. Quem é esse aqui? Objeto, objeto. Já na lente divergente, imagem, imagem. Quantos eram os raios característicos? Alguém lembra? Parabéns, chega paralelo, chega pelo foco, atinge o vértice, mesmo ângulo, sendo de curvatura, volta sobre ele mesmo. Eu fico todo bobo vendo bastante gente lembrar disso. Quem não lembra ainda tem outra chance, segunda e última chance do ano de aprender de verdade isso. O raio que chega paralelo, já que ele sai para formar a imagem passa pelo foco, imagem. O raio que chega paralelo, já que vai formar a imagem, passa pelo foco, imagem. Olha como a troca de nomes me ajuda a lembrar quem é que converge, quem é que diverge. Usando o princípio da reversibilidade dos raios de luz, se o raio que chega pelo foco sai paralelo, se o raio que chega paralelo sai pelo foco, muito obrigado. Porém, o raio que chega vem do, tem que passar pelo foco objeto, já que ele veio do objeto. Convergiu ou não convergiu? Ó, imagina um outro raio irmão dele aqui, ó. Eles estavam se afastando, né? E agora estão paralelos. Houve ou não houve convergência? Como é que eu desenharia esse raio nessa lente? Tem que chegar pelo foco. Para garantir que ele chegue pelo foco objeto, eu faço uma pontilhada, ó. Já que esse raio que vem do... vai passar pelo foco objeto, chegou pelo foco, sai. Divergiu ou não divergiu? Tá vendo o outro aqui, ó? Eles estavam se aproximando, agora estão paralelos. Divergiu. Mais um, me ajuda. Vértice. Quem é o vértice agora? É o centro óptico, né? Ou o centro óptico, sem problema. E aí na hora que ele atinge o centro, o vértice, saía com o mesmo ângulo, né? Olha só o que é sair com o mesmo ângulo agora. Passou reto, alternos opostos pelo vértice, não é o mesmo ângulo? Continua a mesma regra, né? Chega pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Chega pelo centro óptico, sai com o mesmo ângulo. O que significa sair com o mesmo ângulo? Passa reto, é como se a lente não estivesse ali. O centro óptico da lente é uma região que o raio que passa por ele acaba passando sem sofrer desvio. E legal, ó, o mesmo ocorre para essa lente aqui, ó. O mesmo ocorre para a lente divergente. Quando o raio atinge o centro óptico, ele passa reto. E esse passar reto significa sair com o mesmo ângulo. Falta só um. Qual é o raio que está faltando? Chega pelo centro de curvatura, sai sobre ele mesmo. Quem é o nosso centro de curvatura? Se o raio de luz chega pelo ponto de principal objeto, já que ele veio do ponto de principal objeto, ele vai ser refratado para o ponto antiprincipal. Chega pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. Chega pelo ponto de principal, sai pelo ponto de principal. Convergiu? Deixa eu ver. Convergiu, outro raio aqui convergiria com certeza. Como é que é a decoreba nesse? Chega pelo ponto, sai pelo ponto, mas chega por qual ponto de principal? Chega pelo objeto, eu tenho que fazer um prolongamento para ver o raio chegando, ó. Se chegou passando pelo ponto de principal objeto, vai ser refratado saindo pelo ponto de principal objeto. Desculpa, imagem, porque a luz que sai vai formar a imagem. A luz que chega vem do, a luz que sai vai formar a. Por isso que alguns focos chamam imagem, porque vai usar ele para desenhar a luz que vai para a imagem. E outros têm o nome objeto, tu usa o objeto quando a luz vem do objeto. O que torna mais delicado o desenho da lente divergente? Porque tem que fazer esse prolongamento atrapalha bastante o aluno. Já acontecia nos espelhos convexos, lembra? Então eu pediria bastante carinho nisso aqui, ó. Outra, a tua apostila tem os desenhos bem definidinhos, tá? Eu fiz aqui em cores diferentes para que a gente fizesse junto, né? Mas talvez se o aluno tem dificuldade nessa parte, seria legal ele no caderno dele fazer os raios separados, para que ele na hora de estudar não se confunda, certo? Agora é que é novo de verdade, isso aqui eu citei na aula passada, eu não desenhei, mas eu citei. O que é novo de verdade em lentes esféricas é isso aí. Fala, querido.
Legal. Olha só, na verdade, em lentes esféricas, a gente não... Eu particularmente nunca vi no vestibular o cara trabalhar ângulo limite. Até porque, olha só, bacana isso que tu falou. Imagina uma lente dessa aqui. Ela tem o eixo principal, né? Na hora que eu vou representar ela, eu represento ela dessa maneira, porque eu não estou representando a lente de verdade. É só um desenho esquemático da lente, né? Para que uma lente dessas aqui funcione bem, os raios de luz que chegam nela têm que ser quase paraxiais. O que significa paraxial? Paralelo ao axis, né? Paralelo ao eixo, beleza? Já que a luz vai penetrar na lente dessa maneira, ela pode refratar um pouquinho para cima ou para baixo, mas o ângulo que ela vai fazer internamente com a lente não vai ser um ângulo grande. Para ocorrer reflexão interna total numa lente, a luz que atinge ela teria que atingir com um ângulo grande, ó, para ao refratar poder sofrer reflexão total ali, tá vendo? Como a luz chega paralela ao eixo da lente, isso nunca vai acontecer, tá? Porque o ângulo que ela chega é praticamente próximo de 90 graus, então os ângulos ali dentro não serão ângulos grandes, serão ângulos pequenos. E para ocorrer a reflexão total, o ângulo de chegada tem que ser maior que o ângulo limite. Por isso que nós não vamos ter essa preocupação. Mas bacana a tua colocação. Galerinha, falta só a determinação gráfica, que vai ser na verdade uma revisão também. Quando eu fizer a determinação gráfica ali, tu vai ver que é uma revisãozinha. Não pode esquecer, hein? Chega paralelo, chega pelo foco, atinge o centro óptico, mesmo ângulo, que significa passar reto, atinge o ponto antiprincipal, sai pelo ponto antiprincipal. Não dá para dizer agora que sai por ele mesmo, porque agora o outro ponto principal está do outro lado da lente, né? Por isso que não dá para dizer que sai por ele mesmo. Mas vocês concordam que as ideias dos 4 raios característicos para espelhos e para lentes é a mesma? Né? Isso que é importante, tu gravar guardar na mesma pastinha do teu HD. Isso que é importante. Ó, por que será que eu estou fazendo 5 casos de lentes convergentes e um caso para lente... Por quê? Porque lente divergente só tem uma possibilidade. Alguém arrisca? VMED virtual, menor e direita. De qualquer forma, é bacana a gente fazer esse estudo de novo, porque tem leves detalhes diferentes na hora de desenhar lentes e espelhos. Quem é esse cara aqui? Peraí que eu errei, ó. 2, 2, aqui eu botei um animal, ó. 2, 2, tá vendo? A distância tem que ser igual, lembra? Quem é esse cara aqui, ó? Antiprincipal. Isso vai ocorrer em todas as lentes, tá? Lá também, aqui também. Uma produção em série aqui para agilizar a nossa vida. 2 e 2, 2 e 2, 2 e 2, 2 e 2. Em todas elas vai ser F, F, A e A. Todas. Só que cuidado. Da lente convergente para a lente divergente tem uma pequena mudança. Tudo igual até agora, tá vendo? Ó? Bem tranquilo. A luz está indo da esquerda para a direita. Vamos colocar diante da lente um objeto. Aonde tu acha que eu devo colocá-lo? Pode ser, mas se eu começar aqui pelo meio, depois eu vou ter que fazer estudos para a direita e estudos à esquerda do foco. Ia te confundir na análise. Quando o cientista vai fazer um estudo, ele se organiza e faz o estudo numa ordem muito clara para ficar mais fácil de entender. Então, ou eu começo por aqui e vou afastando, ou eu começo longe e vou aproximando. Começar pelo meio é a ideia de Jirico, me perdoa, tá? Então, ó, aqui, ó, agora sim, chega paralelo. Por que foco? Foco imagem. E já que é convergente e aproxima, quem é o foco imagem então? Concorda que tem que ser esse? Porque chega paralelo e é uma lente convergente. Como tem que aproximar, esse tem que ser o foco imagem. Quando eu for fazer esse estudo aqui, ó, pode botar o objeto onde tu quiser. O raio que chega paralelo, por que foco? Como essa lente é? Tem que ser esse foco aqui para poder formar a imagem divergente, né? Então esse aqui é o imagem. Tu viu? O nome vem naturalmente. O nome vem do comportamento óptico da lente. Eu lembro que eu saí da aula revoltado com essa história de imagem e objeto e trocado ainda da convergente para divergente, que eu não entendi a aula, eu não entendi o que estava acontecendo, agora está tudo claro. Pronto, ó, da primeira vez que eu fui fazer o desenho, eu já me lembrei
quem era o objeto e quem era a imagem. E aqui é trocado, imagem, imagem, objeto, objeto. Um dia eu vim dar minha aula bem feliz, dei a minha aula, troquei a posição do foco, objeto, foco, imagem sem querer, e na hora que eu fui desenhar o raio, eu percebi que estava trocado, né? Porque a lente que era para ser convergente estava querendo divergir, opa, errei. Por isso que não tem decoreba, é só entendemos, só o bom senso. Eu preciso de quantos raios para desenhar a imagem? Já desenhei um, qual é um outro legal para desenhar? O cara que passa pelo centro de curvatura, ele passa reto, ó que gostoso desenhar esse raio. Já que os raios se encontraram aqui, o que vai estar ali? A imagem. O que da imagem? A cabeça, porque a luz sai da cabeça do objeto, então isso aqui tem que formar a cabeça da imagem. Características, por favor. Menor, que bonito, invertida e real, porque é feita de luz. Legal. O que eu faço com o objeto agora, meus amigos? Aproximo, né? E boto ele bem no ponto antiprincipal. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Olha lá onde é que os raios se encontraram. Esse aqui é o ponto antiprincipal, né? Tu lembra que quando o objeto estava no centro, a imagem se formava no centro de curvatura, na mesma posição, só de cabeça para baixo, né? Olha lá, ó. Vai dizer que não é absolutamente similar àquela ideia anterior. Características, por favor, não vou escrever. Igual em tamanho, cuidado. Invertida e real, feita de luz. O que eu faço com o objeto? Entre ponto principal e foco. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o centro óptico. Passa reto, olha lá onde é que os raios se encontraram. Compara com o objeto, ó, compara com o objeto, que conclusão podemos tirar? Maior, invertida, real, porque é feita de luz. Ó, cheirinho ruim. O raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico. Olha o que eu percebo, esses raios estão paralelos. Adianta prolongar? Não, porque a imagem imprópria, ou forma-se no... Parabéns, garoto, forma-se no infinito ou imagem imprópria. Pô, tá ficando claro que quando o objeto está mais distante da lente, a imagem está mais próxima e menor. Quando eles estão à mesma distância, estão do mesmo tamanho. Quando o objeto está mais próximo, ele fica menor, e quem está mais longe fica maior. Chega no foco, dá problema, e quando passa do foco, vamos ver, vou botar um objeto pequenininho aqui, ó. O raio que chega paralelo pelo foco e sai pelo foco imagem, porque esse raio vai formar imagem. O raio que atinge o centro óptico passa reto. O que vocês estão vendo com os raios refratados, meus amigos? Se eles estão se afastando, eu prolongo, e aonde os prolongamentos se encontram vai formar a características da imagem, por favor. Maior, virtual, direita. É real ela, não é? Feita de luz. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Os raios refratados se afastam, eu faço aonde os prolongamentos é onde a imagem vai estar. Característica menor, de cabeça para cima, direita, virtual, feita de prolongamentos. Observem vocês que o cara que manjava de espelho sai tranquilão porque é a mesma coisa, acaba revisando os conceitos anteriores, e o cara que não aprendeu teve a segunda chance. Mas tem que dar uma praticada, tem que fazer um pouco de exercício. Na próxima aula, eu vou te mostrar que essas equações aqui, ó, A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, lembra dela? E aquela outra, 1 sobre F, é igual a 1 sobre P. Elas funcionam absolutamente da mesma forma para lentes. Nós faremos algumas continhas e até vou te mostrar uma equação mais bonita, a única equação especial para as lentes, chamada de equação dos construtores de lentes, equação de Halley. É a equação que o cara que fabrica teu óculos usa para definir como é que vai ser a lente do teu óculos para corrigir o teu problema visual, certo? Muito obrigado pela atenção, galera. Vocês têm um monte de exercício para fazer dessa área. Faz alguns, não precisa
fazer 20, 30. Faz 5, 6. Tô com dúvida, faz um pouco mais. Entendi. Tá safo. Beleza? Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Até daqui a pouco. Boa tarde.